Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do E2. As ferramentas de inteligência artificial têm vindo a crescer exponencialmente. Hoje ganham terreno noutros campos, nomeadamente o das indústrias criativas. Mas qual é o impacto da inteligência artificial na criação artística? Que desafios surgem ao aliar estas tecnologias à arte? E como podem moldar o trabalho dos artistas? É isto que vamos descobrir neste episódio. A arte digital e a arte artificial marcam o passo do caminho que a inteligência artificial tem vindo a percorrer na indústria criativa. No Senta-te e Explica de hoje vamos perceber a diferença entre os dois tipos de arte e descobrir as ferramentas que os artistas podem utilizar para conceber as suas obras. O termo indústrias criativas refere-se a setores económicos baseados na criatividade, no conhecimento e na propriedade intelectual. Abrangem uma ampla variedade de setores que têm em comum a produção de bens e serviços importantes para garantir o desenvolvimento contínuo das sociedades. Estes setores incluem as artes visuais, os média, a arquitetura e design, o marketing e publicidade, a literatura ou a produção audiovisual. Atualmente, somos marcados pelo valor crescente da inteligência artificial nas áreas criativas. Agora que já sabes do que se trata, de que forma é que o crescente uso da inteligência artificial as afeta? Grande parte das inteligências artificiais não produzem conteúdo original, vão utilizar réplicas de conteúdo que já pré-existente, que já existe, e quase considero uma forma de plágio ou de roubo. Para os funcionários se calhar vai haver despedimentos, não concordo muito, mas a vida é assim e o futuro vai ser este. Pode ser muito divertido e acho que se for usado só para o lado da diversão, acho que é positivo, porém quando passa a plagiar o trabalho dos outros ou mesmo a tirar o emprego dos outros, acho que passa a ser negativo. A inteligência artificial já faz parte da nossa rotina, seja para resolver questões do dia-a-dia ou fazer pesquisas online. Uma das maiores preocupações é a substituição de humanos por máquinas e a consequente perda de empregos. O trabalho criativo está a mudar e as máquinas tornam a produção nas indústrias mais rápida. Com o uso da inteligência artificial, as indústrias criativas têm impactos significativos, quer seja na criação automática de conteúdo, nas recomendações personalizadas, na edição e pós-produção ou na análise de dados. A arte pode ser produzida digitalmente, mas com esta utilização da inteligência artificial surge também a arte artificial. Sabes qual é a diferença? Não sei responder a essa questão. A arte digital temos que trabalhar e acho que faz-nos bem trabalhar. A arte artificial não concordo muito porque são máquinas e não sei se vai dar tudo certo, não sei, não faço ideia. Como eles começaram a aparecer há pouco tempo, não estou bem, eu gostaria de responder mais concreto, ter a resposta mais certa. A arte digital pode ser feita com o auxílio de algoritmos e processos computacionais ou por artistas humanos, com a ajuda de meios digitais como a edição de áudio e vídeo, a animação ou a pintura digital. Já a arte artificial é em grande parte gerada por sistemas que permitem que não se recorra à mão humana. E sabes quais são as principais ferramentas usadas para criar arte artificial? Deduzo que seja através de softwares específicos, mas não tenho a certeza. Não sei, isso não sei. Há vários robôs já, tinha o DALL-E, tinha o ChatGPT que agora também dá para fazer arte, que eu acho bastante interessante, eu acho divertido, eu até gostaria de usar, mas eu consigo perceber porque é que não é uma coisa que deve ser muito apoiada. Hoje em dia existem muitos softwares e ferramentas como programas e aplicações que ajudam os artistas digitais a criar os seus produtos. Estes podem muitas vezes fornecer-lhes o impulso criativo necessário e exemplos são o Adobe, que ajuda a criar arte artificial e desenhos digitais apenas gerados por algoritmos. JasperArt, por exemplo, é um programa que usa um modelo de máquina que cria arte. Pode-se optar por uma grande variedade de estilos ou pelo tipo de material desejado. Mas que tipo de vantagens e desvantagens existem no uso da arte artificial? Poupa tempo, poupa recursos, não precisas ter grande criatividade, não precisas de ter capacidades para fazê-lo, simplesmente precisas de escrever algo e tens o resultado quase que imediatamente. As vantagens é que acho que para a entidade patronal vai poupar muito dinheiro na mão de obra, não é? E as desvantagens é que vai haver muita gente
que ou vai ser desempregada e outros não vão conseguir emprego porque já há máquinas em tudo o que é centros comerciais, que são empresas e essas coisas assim. Eu acho que perde um pouco o valor quando é algo criado artificialmente. Acho que criando do cérebro humano, acho que o cérebro humano continua a ser o melhor e o mais indicado para fazer o que fazemos aqui. Pronto, em termos de arte, a arte para mim pertence ao ser humano. Existem algumas dúvidas quanto às principais vantagens e desvantagens da arte artificial e da sua criação. Estas dúvidas abordam principalmente a questão de ética e têm em consideração os desafios da tecnologia nesta esfera artística. Entre as principais vantagens destaca-se a inovação e criatividade, a facilidade de edição e a acessibilidade. Quanto às desvantagens, consegue-se identificar o problema da ética, quanto à originalidade e autoria das obras, a perda de sensibilidade e os padrões que se criam. A inteligência artificial disponibiliza ferramentas ao utilizador e pode dar origem às mais variadas formas de arte. Permitem ainda usar outras tecnologias inovadoras como as desenvolvidas pelo estúdio digital Speak. Mas como funcionam estes recursos? Neste bastidor exploramos o processo de criação do holograma em destaque nos concertos da banda Desert. Ora vê! Queríamos uma coisa que representasse bem o angélico. Sabíamos que queríamos que esse fosse um dos momentos altos, porque lá está, passou todo este tempo com umas reticências enormes em tudo aquilo que aconteceu. E eu sentia e nós sentíamos que tinha ficado tanto por fazer, tanta coisa por dizer, mas lá está, precisámos de todo este tempo e deixar as coisas também por si só se resolverem e ficarem mais calmas para sim podermos dar esse passo. Na altura não estava ainda definido que o conteúdo seria desenvolvido com recurso à inteligência artificial, até porque existem outras formas de nós conseguimos fazer representação de figuras humanas que já não estão entre nós. Nós tivemos que pedir todos os filmes que pudéssemos arranjar, tipo, o máximo possível, tipo, desde a novelas, a fotografias, todos os tipos de formatos, e depois extrair todas as caras do angélico daí e damos um face set de cerca de 9.000 caras, depois arranjar essas caras todas, depois alimentá-las à máquina, entre aspas, aí é que entra o processo de inteligência artificial, para a inteligência artificial depois adaptar a cara do angélico na cara do ator. Tivemos que arranjar um duplo para fazer toda a parte corporal. Isso foi o mais difícil. Chegámos até ao Paulo Pascoal, que foi quem fez o duplo do holograma do angélico, e depois toda a parte facial foi trabalhada em pós-produção e digitalmente, mas toda a parte corporal tivemos que a filmar, tivemos que transformá-lo, entre aspas, e caracterizá-lo de forma mais fidedigna possível, para depois toda essa parte digital ser trabalhada à parte. Foi fantástico porque o Paulo era muito amigo do angélico. A técnica que para nós se enquadrava melhor era a técnica de retenção, que temos um acrílico ou um vidro com uma tela de retenção que vai reter toda a parte do vídeo e ter aquele efeito de holograma. Uma das vantagens, e também a decisão de recorrermos à inteligência artificial prende-se essencialmente com o facto de existir um dataset muito interessante do angélico, o que normalmente não acontece com todas as personagens históricas que se pretendam retratar. Aquela representação final, eu dei a ideia de o transformarmos em luz e nos juntarmos a ele e depois aquilo tudo se transformar. Aí tivemos algumas dúvidas de como é que vai ser a reação das pessoas, tipo partículas. Ok, é uma representação, é brilho, é luz, A inteligência artificial tem coisas maravilhosas, tem outras que são muito más. E lá está, o verdadeiro dilema do ser humano é o equilíbrio entre isso, em tudo.
não só na inteligência artificial mas em tudo o resto. É o equilíbrio daquilo que pode ser muito bom e pode ser muito mau. Obviamente nós aqui utilizamos para os melhores motivos. Tinha sido tudo feito com essa verdade, portanto, estávamos tranquilos e sabíamos como tudo foi feito neste espetáculo e neste concerto. Foi uma entrega total da nossa parte e de toda a equipa que trabalhou connosco. Eu e o Paulo tivemos no primeiro concerto que foi apresentado o holograma pela primeira vez. E aí conseguimos perceber tipo, a carga emocional do público e a reação do público ao holograma. E no início foi assim um bocadinho estranho, a gente não tentar perceber exatamente o que estava a acontecer, mas acho que a reação total foi boa, não é? Acho que o público adorou aquilo e víamos ou pessoas a chorar ou pessoas mega felizes e então... Pronto, nós tivemos particular atenção a isso, né? Porque íamos também sempre pesquisando nas redes sociais, ver os comentários e isso deixou-nos bastante satisfeitos porque o feedback foi bastante positivo. Ficámos contentes com todo o trabalho desenvolvido, era muito aquilo que tínhamos imaginado. A reação de todas as pessoas também falou um bocadinho por si. E lá está. Foi muito difícil para nós o dia das filmagens, o primeiro dia das filmagens, que fisicamente era tudo muito idêntico também. Atualmente, os robôs conseguem interferir no trabalho artístico ao executarem tarefas com autonomia criativa. Em Portugal, a incorporação da robótica nas obras de arte deu-se pela primeira vez há mais de 20 anos. No Panorâmica estivemos à conversa com Lionel Moura, pioneiro na integração da robótica e da inteligência artificial na arte. O artista fala-nos sobre a utilização destas tecnologias na criação de obras. O nosso convidado promove uma nova forma de arte baseada na criatividade das máquinas. Introduziu em Portugal a arte da robótica e da inteligência artificial. Em 2009 foi nomeado embaixador europeu para a criatividade e inovação pela Comissão Europeia. Neste Panorâmica falamos com Lionel Moura acerca da introdução da inteligência artificial nas indústrias criativas. Lionel, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A interseção da inteligência artificial tem progressivamente conquistado espaço no meio da expressão criativa. No que toca à autonomia, os robôs, além de executarem tarefas programadas, contribuem também com a sua própria criatividade. Considera que este é um aspecto que pode alterar a concepção do conceito do artista na arte? Bom, a alteração desse conceito está à vista. O aparecimento de máquinas criativas, ou seja, máquinas com inteligência artificial, ou seja, máquinas que não fazem só aquilo que a gente quer, já fazem coisas por si próprias, máquinas que têm imaginação, que têm criatividade. Isso altera profundamente a nossa relação com a produção artística, porque até aqui o artista humano era o centro da produção artística. Com este embate da tecnologia tem-se tornado cada vez mais conservadora, tem tentado resistir eu diria, resistir ao tempo, resistir à época, resistir ao mundo em que vivemos e, portanto, não está a perceber o que se está a passar, mas vai sofrer as consequências, que isso parece-me evidente. Quais é que são os benefícios da inteligência artificial na arte e quais é que são os seus riscos? Para mim, o maior benefício da inteligência artificial não é o que a maioria das pessoas dizem ser uma ferramenta. Agora tenho uma ferramenta fantástica para fazer uns bonecos e fazer umas coisas. Vou ao ChatGPT e ele escreve-me um texto e é fantástico. Mas para mim isso não é o mais interessante. O mais interessante é que a inteligência artificial vai nos obrigar a evoluir. Nós estamos, de certa maneira, e no campo artístico, então isso é evidente, parados no tempo. Mas não é só as artes plásticas. Eu penso que em vários campos da arte, a música, por exemplo, as músicas são iguais há 30, 40 anos. A moda, por exemplo, é uma desgraça. É igual há quanto tempo? Não há evolução. Nós já não somos aquele que fazemos as coisas. Eu já não faço obras de arte. Eu desencadeio qualquer coisa que vai fazer a obra de arte. Eu ponho uns robôs a pintar e eles é que pintam os quadros. Não sou eu, já há muito tempo, há mais de 20 anos. E isto é uma mudança radical
no papel do artista. O artista já não é aquele que pensa a obra do princípio, meio e fim, não, é aquele que de facto pensa mais o processo, pensa mais o mecanismo, pensa mais o estímulo, como é que eu vou estimular a máquina para me fazer qualquer coisa, mas eu já não sou o centro da criação de uma obra. Eu sou aquele que dá o pontapé e que põe aquilo a andar e depois logo se vê o que é que vai dar. A arte é frequentemente vista como uma expressão humana de emoções, de sentimentos. Como é que podemos atribuir e proteger os direitos de autor no que diz respeito a obras geradas por inteligência artificial? Eu diria, ainda bem que as máquinas não têm emoções nem sentimentos, ainda bem. E fala-se muito disso, e no dia em que derem emoções e sentimentos às máquinas, então aí estamos em perigo de vida. Porque basta olhar para os humanos, têm tantos sentimentos e tantas emoções e estão sempre em guerras, em violência, fazem as maiores barbaridades. Portanto, nós não podemos estar a pensar, digamos, numa competição humano-máquina, porque numas coisas nós temos umas qualificações diferentes que a máquina não tem, depois a máquina tem umas qualificações que nós não temos, nem vale a pena estarmos a pensar que vamos competir. Nós não vamos conseguir competir com uma entidade que sabe tudo. Esta batalha dos direitos de autor é simplesmente uma forma de resistência de quem está contra a evolução tecnológica, é simples. Como é que tem sido a reação das pessoas face às suas obras criadas com a ajuda da inteligência artificial? Notou alguma diferença nas reações do público em comparação com as obras tradicionais? Durante um período largo, o meio artístico nunca quis saber nada disto, pelo contrário, sempre foram contra e não querem saber e acham que não é nada, etc. As pessoas começam a perceber as coisas e começam a perceber que eu faço uma arte do meu tempo, não faço a arte do século passado. E essa arte é extremamente atraente, portanto, eu sempre que apresento o meu trabalho, sobretudo com os robôs pintores, os que fazem desenho, aquilo tem sempre imenso sucesso, porque é evidente que aquilo é fascinante, porque as pessoas chegam a um sítio e estão ali umas máquinas, uns robôs, a fazer uma pintura. Tenho alguma resistência por parte do meio, o meio artístico, sobretudo a nível das organizações, dos museus, dos coreitas e tal, porque estão, sobretudo aqui, estão ainda muito virados para o passado e não conseguem avançar, quer dizer, isso é evidente. Sempre que há exposição pública, ela tem imenso impacto e sucesso, porque as pessoas percebem que é uma coisa do tempo delas, não é uma coisa completamente diferente e é fascinante. Um dos marcos da sua carreira é o Robotic Action Painter, concebido em 2006. O que o motivou a criar esta nova interpretação de artista e qual o seu objetivo? Quando eu fui a primeira vez a Nova Iorque com os meus robôs em 2003, com os outros, saiu um artigo num jornal americano que lhe chamou exatamente aos robôs o Pollock Machines, e eu achei imensas máquinas de fazer Pollocks, porque aquilo de facto fazia uma espécie de Pollock. E a pensar nisso, depois fui convidado por esse museu, pelo Museu de História Natural de Nova Iorque, a pôr um robô no museu, que é uma coisa interessante, porque é um museu de ciência, mas que tem sempre uma ligação com a arte, porque eles convidam sempre artistas para fazerem intervenções no próprio museu, é um museu enorme e tal, e tem sempre umas intervenções de artistas. E convidaram-me a mim para fazer um robô, para pôr lá numa sala, por acaso a Sala da Humanidade, tem piada, e criei um robô com capacidade, com muita autonomia. Ele está dentro de uma vitrine ainda hoje, portanto ele foi para lá em 2007 e está lá ainda hoje, ele é um velhinho. E ele faz desenhos, só desenha quando está alguém a olhar, porque senão ele para. Tem uma máquina por baixo que lhe dá papel para ele fazer mais um desenho. E, portanto, é totalmente autónomo, ele está fechado numa vitrine e, de facto, o museu, a única coisa que tem que fazer acho que é de 15 em 15 dias, pôr-lhe umas canetas novas, porque elas gastam-se. E, portanto, um robô muito autónomo, com uma capacidade brutal e faz uns desenhos muito engraçados, porque é ele que faz o desenho todo, faz a composição, decide quando é que o desenho está pronto, de uma maneira inteligente, não é quantitativo, e assina com o nome dele ainda por cima, REP. Em 2007, inaugurou um projeto que pode ser descrito como um zoo de robôs.
E este é sem dúvida um feito que celebra a presença da inteligência artificial na atualidade. Como é que vê o futuro da inteligência artificial no meio artístico? Acha que é uma adaptação a esta nova realidade e que tem de ser feita por parte dos artistas? Eu, a partir de uma certa altura e a partir do momento em que comecei a usar robôs e a criar robôs e a fazer robôs, eu comecei a tender a olhar muito para os robôs como uma nova espécie. E então, daí surgiu uma ideia, se é uma nova espécie, vamos fazer tipo um zoo para a nova espécie, meter lá os bichinhos. Foi uma ideia super inovadora e interessante. Quando foi inaugurado, saiu, foi uma coisa brutal que eu não estava nada à espera. Até veio uma televisão da França, veio uma televisão da Rússia, vieram coisas para filmar o robotário, porque foi uma ideia. Saiu artigos em todo o mundo, foi uma coisa giríssima. Ora, isto tem um impacto brutal no meio artístico. Quem vai sofrer muito são os que fazem as chamadas artes aplicadas. Portanto, aquelas profissões artísticas, que têm uma componente artística forte, esses vão sofrer imenso porque vão desaparecer, pura e simplesmente. Portanto, a combinação de inteligência artificial com um humano evoluído é brutal. Pronto, há aqui um risco enorme, isso é evidente, mas também há uma oportunidade para quem for inteligente ou esperto, se quiser. Leonel, mais uma vez obrigada por ter aceitado o nosso convite. E termina assim mais um Panorâmica, desta vez sobre a inteligência artificial e a integração da robótica no meio artístico. É no contexto de debate acerca da relevância da inteligência artificial no mundo artístico que se encerra mais um episódio do E2. Entretanto, não percam os nossos conteúdos exclusivos nas redes sociais digitais. Podem ainda rever os episódios na RTP Play ou no YouTube em E2 Esques. Tenham uma ótima semana. Até à próxima.